Olá, meu nome é Esdras David Souza, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, e trabalho na editora UFMG desde 2008. Eu curso mestrado no Cefet-MG. O objetivo desse trabalho é apresentar um panorama histórico da editora UFMG, a fim de observar a evolução tanto no que se refere à estrutura física e de pessoal, quanto no desenvolvimento de seu catálogo de pesquisa e políticas editoriais, a fim de consolidar como uma das maiores editoras universitárias públicas brasileiras, de modo a cumprir melhor com seu papel de divulgação de produção científica nacional e internacional. Para isso, falarei um pouco da trajetória institucional da editora UFMG baseada em documentos históricos, como atas, boletins e estatutos, e também em documentos de pesquisa, como a dissertação de Denise Ribeiro, que relata a trajetória da editora UFMG, mas sobre o aspecto administrativo. Esse trabalho é parte da pesquisa que vem desenvolvendo para o curso de mestrado em estudos de linguagem na linha de edição, linguagem e tecnologia no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefet-MG, com o tema Editora UFMG, uma análise da constituição de catálogo por área de conhecimento. A origem da editora UFMG acontece com o antigo SED UFMG, Serviço Editorial da Universidade Federal de Minas Gerais. Este serviço foi criado em 6 de dezembro de 1978 pela portaria número 3.348 do Conselho Universitário da instituição. Essa origem se distingue das demais editoras universitárias, haja visto o que diz Leila Santiago Boffrem. Algumas editoras nasceram com as universidades, outras evoluíram a partir da experiência das chamadas imprensas universitárias, e somente após alguns anos de produção criaram seus conselhos editoriais e formalizaram suas atividades com regimentos próprios. A editora UFMG não surgiu junto com a Universidade Federal de Minas Gerais e também não se iniciou a partir da imprensa universitária dessa instituição. De acordo com Batista, as solicitações para publicações por parte dos docentes cresceram no final da década de 1970, pois estes desejavam ver suas teses e dissertações publicadas. Então, o Conselho de Pesquisa, conhecedor de que outras universidades estavam criando suas editoras para sanar parte desse problema, resolveu encaminhar, na reunião de 27 de abril de 1978, um memorial ao reitor, onde propôs a criação de uma editora que pudesse realizar coedições de obras de valor reconhecido e que fossem elaboradas pelos docentes da instituição. Após a aprovação da proposta do Conselho de Pesquisa, a editora da Universidade de São Paulo, EDUSP, foi contactada pelo pró-reitor para apresentar sua estrutura de organização e funcionamento. A partir daí, o projeto de editora própria da UFMG recebeu força e, em 1978, iniciou-se a sua criação, conforme nos relata Batista, através do ofício número 65/78 da Pró-Reitoria de Pesquisa. A primeira comissão editorial do SED, portaria número 3.482, de 20 de dezembro de 1978, foi constituída por 5 docentes, sendo eles os professores Duílio de Paiva Lenza, Farmácia; Orlando Magalhães de Carvalho, Direito; Giovanni Gazinelli, Ciências Biológicas; Evaldo Melo Carvalho, Física; e Pierre Santos, Belas Artes, sendo o professor Duílio o presidente da comissão e pró-reitor de pesquisa da época, e o professor Orlando, membro do Conselho Universitário e diretor da Revista Brasileira de Estudos Políticos. O SED também possuía membros da Biblioteca Central e da imprensa universitária. Isso garantiria que o trabalho editorial pudesse seguir as normas da ABNT. Além disso, os números de ISBN eram fornecidos pela Biblioteca Nacional, que recebia os exemplares publicados para seu depósito legal, prática que ocorre até os dias atuais. Em agosto de 1984, o SED elaborou um anteprojeto para a criação da editora UFMG, que foi enviado para seus conselheiros, e assim foram definidos seus objetivos, estrutura e comissão editorial. A editora UFMG tem por objetivos estimular, promover, divulgar, com base em critérios de qualidade, a produção científica, artística e literária da comunidade universitária, a pró-reitoria de pesquisa. A editora UFMG é integrada pela comissão editorial, diretoria, setor técnico, setor administrativo e setor de distribuição. Serão considerados órgãos de apoio a Biblioteca Central, o Centro Audiovisual, a Faculdade de Letras, o Departamento de Comunicação da FAFISH, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas,
e a imprensa universitária. A comissão editorial, presidida pelo pró-reitor de pesquisa, é responsável pela indicação do nome do diretor da editora e será composta por 5 docentes da universidade, indicados pelo reitor com mandato de 3 anos. Segundo Batista, as tarefas da comissão eram estabelecer a política de editoração e as normas de publicação para a editora UFMG. Além disso, estavam as tarefas de planejar a programação anual de acordo com a disponibilidade financeira e avaliar os originais encaminhados para publicação, tomando como base os pareceres dos próprios membros da comissão ou por especialistas externos. O SED tinha por finalidade divulgar entre a comunidade universitária, assim como para a população em geral, os frutos do trabalho realizado pelos docentes, discentes e funcionários da UFMG. Durante o período entre 1978 e 1984, o SED publicou 16 obras ao todo. Foi através desse objetivo que a UFMG, em 1985, transformou o SED em editora universitária e, em 1987, modificou o status dela, tornando-a órgão suplementar da reitoria e desvinculando assim a editora da Pró-Reitoria de Pesquisa. Através da Portaria 1002, o reitor da UFMG alterou o nome do serviço editorial para a editora UFMG. A inauguração ocorreu em 6 de novembro de 1985, permanecendo o serviço editorial e a comissão editorial sob a direção da Pró-Reitoria de Pesquisa, até o ano de 1986, conforme nos diz Batista. Entre 1985 e 1987, a editora UFMG possuía uma linha editorial que buscava estimular, promover e divulgar, com base em critérios de qualidade, a produção científica, artística e literária da comunidade universitária. Dentro dessa linha, a editora publicou 9 teses e dissertações, 6 textos para graduação, 2 coletâneas, 2 documentos históricos, 2 livros com temas específicos e 2 livros com temas de atualidades, totalizando durante esse período a publicação de 23 títulos. Em 1987, a editora UFMG recebeu um novo espaço físico, localizado no 4º andar do prédio da Biblioteca Central, ao mesmo tempo em que o órgão se tornou vinculado diretamente à reitoria. Isso permitiu certa autonomia institucional e o aumento de sua capacidade de atuação, uma vez que nesse período suas publicações já ultrapassavam o aspecto de divulgação da área de pesquisa e englobavam também as áreas de ensino, extensão e administração. A primeira formulação de um regimento da editora UFMG foi organizada pelo novo Conselho Editorial, de 1987. As propostas apresentadas foram a criação de um novo logotipo para a editora, mudanças na função do Conselho Editorial, que passaria a agir como um instrumento consultivo, e seus integrantes seriam indicados pelas unidades acadêmicas ou órgãos relacionados. Além disso, foi proposto o desenvolvimento de um padrão gráfico de qualidade, um sistema de distribuição comercial no circuito universitário e o acesso a cursos e seminários de formação e aperfeiçoamento de pessoal na área de editoração. O Conselho Editorial de 1987, nomeado pelo reitor Cid Veloso, era composto pelos seguintes membros docentes: Sônia de Maria de Melo Queiroz, da Letras, como presidente, Álvaro Apocalipse, da Belas Artes, Ronald Clever Camargo, da Letras, Ângelo Barbosa Machado, das Ciências Biológicas, Beatriz Alvarenga Álvares, das Ciências Exatas, Joaquim Carlos Salgado, das Ciências Humanas e Sociais, e a senhora Efigênia Lage de Rezende, representante da reitoria. Ainda em 1987, após análise de sua linha editorial, a editora UFMG decidiu por uma reformulação, adotando as seguintes linhas editoriais e a criação das seguintes coleções: ensino, publicação de livros didáticos e paradidáticos, criação da coleção Aprender; ciência e tecnologia, publicação de resultados de pesquisas científicas e tecnológicas dos programas de pós-graduação ou livre iniciativa de pesquisadores, criação das coleções Pesquisa Científica, Pesquisa Tecnológica e Ciência para Todos; arte e literatura, publicação de novos valores artísticos e literários da UFMG, criação das coleções Prêmio de Literatura UFMG, obras ganhadoras do Prêmio Nacional de Literatura Editora UFMG, arte e palavra, obras literárias selecionadas pelo Conselho Editorial, arte e imagem, álbuns de artes plásticas e fotografia, e arte e som, obras provindas de partituras. Instituição universitária, publicação de estudos e reflexões sobre as instituições universitárias, criação da coleção Universidade. Vale lembrar ainda que, segundo Batista,
Em 11 de novembro de 1988, a editora UFMG lançou sua primeira livraria universitária, em uma parceria com a Fundação Mendes Pimentel, localizado no edifício Acaiaca, do 11º ao 13º andar, na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. Essa livraria possibilitou a comercialização de obras de outras editoras universitárias, o que fez que a editora UFMG pudesse se integrar ao Programa Interuniversitário para Distribuição do Livro, PIDL. Outros benefícios da inauguração dessa livraria foi o recebimento de apoio financeiro do PROED, relacionado ao MEC, recurso que era concedido apenas para as universidades que possuíam livrarias. Também em 1988, a editora UFMG elaborou uma exposição de suas publicações nas bibliotecas das unidades da UFMG, estabelecendo assim a recuperação de sua memória institucional. Entre 1988 e 89, a editora UFMG publicou 4 títulos pela coleção Aprender, 3 títulos pela coleção Pesquisa Científica, 1 título pela coleção Universidade e outros 10 títulos que não se enquadravam em nenhuma coleção, totalizando a publicação de 14 títulos. Em 1990, a então reitora Vanessa Guimarães Pinto constituiu um novo conselho editorial, composto pelos seguintes professores: Álvaro Brandão Apocalipse, da Belas Artes, Ângela Vaz Leão, da Letras, Eduardo Luiz Lupes, da Belas Artes, Maria das Graças Paulino, da Letras, Geraldo Norberto Chaves Sgarbi, da Geociência, Delfim Afonso Júnior, da Filosofia e Ciências Humanas, Francisco Iglesias, das Ciências Econômicas, Paulo Bernardo Vaz, da Filosofia e Ciências Humanas, e pela bibliotecária Silvana Santos, e pelo livreiro Greudo Aniceto Catambre. Em 1993, as linhas editoriais e a coleção da editora UFMG passaram novamente por alterações. Ensino, publicação de livros didáticos e paradidáticos, continuidade da coleção Aprender e a criação da coleção Arte e Educação. Pesquisa acadêmica, publicação de produções acadêmicas resultantes de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvida em programas de pós-graduação ou livre iniciativa de pesquisadores. Divulgação científica, publicação de títulos voltados para a divulgação do conhecimento e trabalho do cientista para o grande público. Continuidade da coleção Ciência para Todos. Arte e literatura, publicação de novos valores artísticos e literários e a divulgação dos trabalhos produzidos por artistas e escritores da UFMG. Continuidade das coleções Arte e Imagem e Arte e Som. Criação das coleções Boas Histórias, Inédito e Espaço. No período entre 1990 e 1993, a editora publicou 51 novos títulos, sendo 16 títulos em coedições com o setor público e também com o setor privado. O primeiro regimento interno da editora UFMG foi aprovado pelo Conselho Universitário em 22 de dezembro de 1993. Em 8 de julho de 1994, um novo conselho editorial, com mandato de 2 anos, foi empossado pelo reitor, sendo formado por 9 membros. 8 docentes indicados pelo CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e um técnico administrativo. Além disso, a editora passa a possuir um diretor e um vice-diretor, eleitos pelos membros do Conselho. Esses integrantes desse Conselho eram os docentes Paulo Bernardo Vaz, diretor da Filosofia e Ciências Humanas, Geraldo Norberto Chaves Sgarbi, da Geociências, Heitor Capuzzo Filho, da Belas Artes, Joaquim Carlos Salgado, do Direito, Luiz Otávio da Costa Rocha, da Medicina, Romeu Cardoso Guimarães, das Ciências Biológicas e Vander Melo Miranda, da Letras. E Silvana Maria Leal Coser, que era representante dos servidores técnico-administrativos. Em 1994, o Conselho Editorial propôs a criação das Ciências Humanas, Letras e Artes com o nome da coleção Humanitas. Esta é, atualmente, uma das maiores coleções da editora UFMG. Essa gestão também procurou se adaptar ao espaço físico que a editora UFMG possuía naquela época. Assim, colocou divisórias para afastamento entre os setores e para possibilitar mais comodidade e silêncio para a realização das atividades de revisão e preparação de obras. Foram adquiridas uma linha telefônica, um telefax, 2 microcomputadores, 2 impressoras matriciais e uma laser, 3 computadores
e uma impressora matricial. Outras ações realizadas pela editora UFMG foram a divulgação de seus lançamentos no boletim da UFMG, jornal mensal distribuído para a comunidade universitária, e a elaboração de seu próprio jornal, intitulado de O Prelo, o que tornou a divulgação de suas obras ainda mais extensa. Em 1996, começaram a crescer as vendas dos títulos pelo correio, através de depósito bancário e reembolso. Um ponto de venda foi montado na Faculdade de Letras e as vendas sob consignação ampliaram-se para as livrarias de Belo Horizonte. A editora UFMG também passou a vender seus títulos sob consignação para distribuidoras e iniciou seus primeiros trabalhos de tradução de livros estrangeiros. As primeiras traduções de obras estrangeiras também aconteceram nesse ano, com os livros Antologia da Realidade, de Humberto Mutarana, e Construções do Saber, de Christian Sorvilli. Em 1998, a editora iniciou a coleção Mídia e Arte, em convênio com a Escola de Belas Artes, para a publicação de obras ligadas à produção de audiovisual. A editora UFMG também começou a coleção Caderno de Vestibular da UFMG, com comentários de questões de vestibular, e por fim criou a série Pocket da coleção Humanitas, um formato para textos menores dentro da mesma área de conhecimento. Em 2002, outra mudança importante ocorre para a editora UFMG. Ela se transferiu para o quarto andar da Biblioteca Central, para o térreo do mesmo edifício. Isso aconteceu devido à falta de espaço para alojar seu estoque de livros, que havia crescido consideravelmente nos anos anteriores. Esse estoque passou a ser dividido em dois locais, a sede da editora e um galpão alugado pela editora no bairro Itapuã, próximo ao campus da Pampulha. A editora também criou 3 coleções: Infância e Adolescência, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, Engenho, em parceria com a Escola de Engenharia, e Travessia, em parceria com o Departamento de Filosofia. Em 2003, a editora UFMG abriu seu primeiro edital para a recepção de originais, recebendo mais de 250 obras e selecionando 15 para publicação no ano de 2004. Em 2005, a editora UFMG criou a coleção didática em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação. Em 2006, realizou-se a primeira feira universitária do livro da UFMG, contando também com a participação de outras editoras universitárias brasileiras. Além disso, ainda em 2006, foram criadas as seguintes coleções: Memória, sobre as unidades acadêmicas da UFMG, Música Editada, em parceria com a Escola de Música, e a coleção Educação à Distância, em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação. A coleção Intelectuais do Brasil foi criada em 2008 e em 2010 a editora UFMG foi considerada pela revista Valor Econômico como a quarta editora mais relevante do país, sendo a primeira entre as editoras universitárias. Em 2011, a editora criou as coleções FAI, CAED e CEALI, ligadas à Faculdade de Educação e que se relacionam diretamente à alfabetização, leitura e escrita e alfabetização à distância. A editora também criou, em 2011, a coleção Poetas de Moçambique. A mudança definitiva da editora UFMG aconteceu em 2012. O órgão passou a ter seu espaço físico próprio e que foi planejado para a realização de suas atividades. Ao final de 2011, iniciou-se a transferência das instalações da editora para o prédio número 3 do Centro de Atividades Acadêmicas 2, CAD2, prédio construído através da verba recebida pelo programa Reúne. Trata-se de um prédio de 4 andares, onde os setores de estoque de livros e almoxerifado ocupam os 2 primeiros andares, as divisões administrativa, comercial, contábil e de estoque ocupam o terceiro andar e a divisão de editoração ocupa o quarto andar. As novas instalações possuem toda a infraestrutura necessária para a execução das atividades de uma editora, assim como o quadro pessoal da editora. O UFMG atualmente possui servidores especializados e capacitados para exercerem as suas funções. Em 2018, a editora UFMG lançou 2 selos editoriais: Alabão, Infanto Juvenil, e Incipit, convênio com as unidades acadêmicas. Atualmente, ela possui um catálogo com mais de 1.300 títulos já publicados, distribuídos em mais de 50 coleções, entre ativas e desativadas, e uma média de 40 novos títulos publicados por ano.
A conclusão que chego, examinando a trajetória da editora UFMG, pode-se constatar que trata-se de uma editora que tem contribuído para o crescimento do campo de editoras públicas universitárias, seja através de suas publicações e traduções, seja por suas iniciativas nas áreas administrativa e comercial, que procuram conciliar o interesse público em concomitância com a legislação que rege os órgãos federais e busca pelo dinamismo do setor privado, em oferecer produtos editoriais relevantes e que vão de encontro às necessidades da comunidade acadêmica. Assim, a editora UFMG ainda é uma das editoras universitárias de referência no país, recebendo constantemente visitas técnicas e de outras editoras universitárias e órgãos da UFMG. Obrigado.